Ora então, boa tarde. Olá, Estamos boa tarde. nas conversas aqui à volta do Estrategizando e desta vez com Fernanda Barata, psicóloga. É assim? Está correto? Posso tratá-la Sim, desta forma? pode tratar-me dessa maneira, mas é psicoterapeuta. Psicoterapeuta, pronto, ok, tudo bem. Essas especificidades Essas nuances. é para nos orientar um bocadinho, mas tudo bem. E hoje vamos lidar à volta da vida, da morte e da forma como nos relacionamos também uns com os outros dentro deste tema e deste conceito. É mais ou menos isto, não é? Que vamos tratar? É precisamente isto, mesmo isto, a forma como nós nos relacionamos e o que é que nós deixamos como legado depois de partirmos. E antes de partirmos, como é que da experiência da Fernanda, como é que as pessoas em geral se relacionam com a pessoa que gostam e a presença da morte? É fácil, é difícil, é polémica, como é que é? É muito polémica e nunca é fácil, não é? Porque estarmos confrontados com o nosso próprio fim existencial, quer sejamos pessoas mais espirituais ou menos espirituais, é sempre complicado. É sempre complicado porque ainda que acreditemos que existe uma vida para além desta, ou qualquer espécie de vida, ou qualquer forma de existência, há sempre uma separação, não é? E, portanto, começamos a ser confrontados com questões, com interrogações relacionadas com a saudade e com aquilo que fizemos ao longo da nossa vida. E, para responder mais diretamente à sua pergunta, com as pessoas com quem nós convivemos diariamente e que nos estão mais próximas, maridos, esposas, filhos, e, enfim, toda a família circundante, porque estamos aqui não estamos só a pensar em pessoas que são idosas, não é? Morrem pessoas de todas as Claro. idades, todos os dias. E, portanto, é sempre muito polémico, porque há esta separação, é difícil porque há esta separação, e às vezes as pessoas vivem uma vida sem pensar o que é que eu deixo como legado. Aquilo que deixo como legado é importante, é de valor para o futuro ou não é? O que é que foi que eu fiz? O que é que eu podia ter feito melhor? E, portanto, todas essas interrogações começam a surgir, não é? E essas interrogações têm a ver também com o medo da partida e com a ignorância do que nos espera, ou não têm nada uma coisa com a outra? Tem quase sempre a ver com isso, um bocadinho, sim. Há sempre, a morte é sempre um tema muito assustador, não é? Mesmo para aquelas pessoas que fazem peito forte, não tenho medo, não interessa quando morrer, acabou-se tudo, fecho os olhos e acabou-se, pronto, acabou-se a existência para mim, não tenho medo nenhum, não existe mais nada, é sempre muito assustador, porque a escuridão é sempre assustadora, desde a pré-história, que a escuridão é assustadora, não é? Claro, claro. Portanto, se mesmo que a pessoa não acredite que existe mais nada, se há um escuro, é sempre um bocadinho assustador. Mas a questão da dignidade coloca-se aqui, interpõe-se aqui como um aspecto importante desta matéria, não é? Que é a matéria que eu tenho andado a estudar e tenho andado a dedicar-me. Que é a questão de até que ponto é que nós pensarmos se a nossa vida foi digna e valeu a pena viver e deixamos sinais dignificantes para o futuro, até que ponto é que isto não suaviza esse medo, essa dor, se não contrabalança aqui um bocadinho, se não nos ajuda. E os estudos mostram que sim, que ajudam, não é? Que ajudam bastante. E, portanto, a questão da dignidade, que é aquilo que eu tenho andado a estudar, tem sido um referencial para eu acompanhar as pessoas que estão em fim de vida ou que são diagnosticadas com uma doença não curável ou uma doença terminal, e, portanto, trabalhar a dignidade tem sido muito gratificante, quer para mim, porque aprendo sempre com quem está a partir, aprende-se sempre muito com quem está a partir, Claro. quer para os próprios pacientes. É muito... Isto, Diga. diga. Eu ia dizer que é muito interessante, só na sequência do que eu estava a dizer, que é muito interessante verificar que as pessoas que estão diagnosticadas com uma doença não curável ou uma doença terminal têm determinados insights que nunca na vida se calhar pensaram ter. E acontece sempre, há sempre uma capacidade, uma espécie de lucidez súbita que se coloca quando nós temos de facto esse diagnóstico. E isso é de facto muito interessante de verificar em quase todas as pessoas que acompanhei, todas, não é quase todas as pessoas que acompanhei têm essa espécie de clarividência súbita sobre a vida e sobre o futuro.
futuro que já não vão viver. Uhum. A questão da dignidade tem a ver com a dignidade de si próprio ou a forma como os outros nos veem a nós? Ou será que tem ambas as matérias? Ambas as matérias. A forma como nós nos olhamos em fim de vida é quase sempre uma forma muito triste e às vezes muitíssimo depressiva. E falar sobre a dignidade da vida que passou ajuda muito a amenizar esse estado de espírito depressivo ou até mesmo a depressão, Ok. a depressão que antecede a morte e que é muito, muito comum nas pessoas diagnosticadas com uma doença terminal. Por outro lado, tem a ver, portanto, com a nossa própria dignidade e também com a dignidade daqueles que nos rodeiam e daquilo que nós pretendemos deixar como legado para as pessoas que se seguem, os filhos, os netos, toda a família, e é nesse sentido que se escrevem os legados, que as pessoas gostam de escrever esses legados, porque querem deixar aquilo que, nas palavras do professor Dr. Shoshinov, que é digamos que o pai desta questão da dignidade em fim de vida, deixou escrito no seu livro palavras de dignidade, palavras finais para os momentos finais. Depois sucede-se um legado e esse legado fica para o futuro daqueles que sobrevivem à morte de quem partiu. Isso é muito importante porque ajuda muito depois a trabalhar as questões do luto, que trabalha-se, por um lado, o luto preparatório com a pessoa que está em fim de vida, mas, por outro lado, também se trabalha o luto das famílias. E é muito importante as famílias fazerem o luto com algo que a pessoa deixou escrito para o futuro que eles vão viver. E eu acho esta matéria, que em Portugal é praticamente não trabalhada, não se está a fazer nada, infelizmente, sobre isso, mas que eu acho também a importância. E todos os estudos mostram a importância que isso tem para os cuidados paliativos, digamos assim, para as pessoas que estão em fim de vida. E pronto, eu não sei se respondi à sua questão, depois ponho-me a Não, dizer. sim. Ia pôr uma outra questão que tem a ver um bocado com uma experiência pessoal, tem a ver com a experiência da morte da minha mãe, que eu acompanhei os últimos 3 meses da vida dela, portanto, muito intensamente. Ela, aliás, morreu em minha casa. E uma coisa que eu constatei é que há uma dependência significativa em relação às pessoas que estão a acompanhar quem sente que vai morrer. A minha mãe sentia que ia morrer, no caso concreto, aliás, tinha tido Covid, depois teve vários problemas sequenciais ao Covid, e ela tinha essa percepção de que ia morrer, no caso. Não me pareceu nunca que ela estivesse com medo de morrer, ela estava, aliás, era cansada de viver, porque já tinha 95 anos, já tinha visto a filha a morrer, foi tudo muito complicado. Mas a perspectiva do acompanhamento da pessoa, no caso, é importante para quem é acompanhado ou é menos importante que aquilo que a gente imagina? Mas está a falar da pessoa que está em fim de vida ou da pessoa que acompanha? Não sei se percebi. De ambas as pessoas, no caso concreto, a que está em fim de vida e quem está a acompanhar. Pronto, para a pessoa que está a ser acompanhada é extremamente importante, não é? Porque há a questão afetiva que é crucial nestes momentos, é sentir a presença de alguém que está ali ao nosso lado e que nos dá a mão e que nos ajuda a respirar e que nos faz companhia, esse estado presencial, essa presença forte de alguém que amamos é extremamente importante. Aliás, faz-me muita confusão que se deixem morrer pessoas em hospitais completamente abandonadas, com uma cortina e com uma luz branca sobre a cabeça, não é? Faz-me muita impressão, porque acho que é uma forma muito triste de morrer e uma forma muito ocidental, uma forma muito urbana e muito ocidental. Antigamente não se morria assim, Jofre, antigamente morria-se com a família ao lado e morria-se em Sem casa. dúvida, Hoje em dia as sem dúvida. pessoas, hospital e pronto, quando morrer telefone, não é? Nem sempre é assim, com esta leveza com que eu estou a dizer, mas acontece com muita frequência. E, aliás, o Covid veio destapar muito o véu sobre esta questão da morte no desamparo, não é? Portanto, aqui a questão da dignidade coloca-se logo como primeira instância. Porque é que nós temos de morrer sozinhos? Ninguém devia morrer só. E efetivamente é muito importante a presença de alguém que nós amamos, que nós estimamos, que nos dá conforto, que nos dá segurança.
sentir o toque, a presença, o cheiro dessa pessoa. Aliás, o olfato e a audição são um dos últimos aspectos sensoriais a desaparecer, portanto é muito, muito importante. Depois também é importante para a pessoa que acompanha, claro que não é fácil ver uma pessoa partir, não é fácil ver uma pessoa morrer, mas se nós amamos e amamos com muita intensidade, estamos lá. Claro que eu não amo todos os meus pacientes com esta intensidade, mas já tive pessoas próximas também a morrer e estive ao lado, e não amo os meus pacientes da mesma maneira, mas amo de uma outra forma, amo de uma forma muito compassiva e quero estar muito presente, porque se a família não pode estar e se o hospital me permite, é bom a pessoa sentir que alguém está ali ao seu lado, que não está numa partida solitária. Eu não me imagino assim, não me imagino morrer numa partida solitária. E se calhar o Jofre também não. Portanto, não me apetece nada mesmo. Eu acho que é muito indigno, é muito indigno. Da mesma maneira que acho também muito indigno nós fazermos uma vida também muito solitária. E hoje em meio urbano nós vivemos estas vidas muito desenraizados e muito longe uns dos outros e muito separados das nossas próprias emoções e das emoções dos outros. Portanto, aqui a questão é trabalhar com esta pessoa aquilo que foi possível ela fazer ao longo da sua vida e que valores criou, que afetos criou, que memórias positivas consegue deixar para que as outras pessoas que se seguem se consigam lembrar dessa pessoa só pelo lado positivo. Nós não passamos pela vida sem fazer asneirada, não é? É óbvio. Aliás, ainda bem que as fazemos, diga-se. Fazemos algumas asneiradas, servem de aprendizagem, são o nosso percurso, são o nosso caminho. Mas a dignidade aqui serve para transportar as pessoas apenas para o lado positivo. O que aconteceu de bom e que nós fizemos de bom, porque todos fazemos coisas fantásticas ao longo da vida. Sem dúvida. Portanto, é sempre trazer ao de cima tudo o que de bom fizemos, tudo o que de bom deixamos, para que as outras pessoas nos recordem, nos memorizem dessa maneira. Isso é o essencial. E é o essencial também para quando escrevo histórias de vida. Porque é que nós devemos deixar apenas um legado quando estamos em fim de vida? Eu tenho um diagnóstico de doença terminal, tenho 6 meses de vida ou 1 ano ou qualquer coisa. Vou escrever um legado, rapidamente. Não estamos vivos, temos saúde, então devemos escrever a nossa história. Essa história é muito importante. Porque repare bem, Jofre, daqui a 150 anos ninguém sabe que nós existimos. Pois, claro. A maior parte das vezes nem daqui a 50, quanto mais. Daqui a 150 lamentavelmente. Anos, nem sequer seremos memória de uma pessoa. Claro que isto para os budistas é muito natural e até é bom e saudável que assim seja. Eu, quando escrevo os livros de vida, não escrevo no sentido que vamos eternizar-te, não é essa a ideia. A ideia é de que os meus filhos, as minhas filhas neste caso, os meus netos, os meus bisnetos, se lembrem de mim de alguma maneira, das coisas que eu fiz e das coisas que eu disse. Pode ser que vejam este vídeo, quem sabe, não é? E espero que sim, eu espero que isso os alegre muito, que os deixe felizes, não é no sentido de deixar aqui uma memória triste, é de deixar uma memória muito positiva, que é essa que é a intenção da dignidade. E acha que nesta circunstância do Covid, onde na verdade nos fomos de certa forma forçados a isolarmos-nos uns dos outros e também de certa forma a vermos morrer pessoas, algumas das vezes sem poder ter acesso por causa do Covid, as pessoas que morreram nos hospitais sem poder ter acesso a que a família lá os acompanhasse, etc. Eu vivi o medo que foi ir visitar a minha mãe uma vez por semana somente e tudo a correr e com máscara e mais não sei o quê, porque a minha mãe estava com Covid e a minha preocupação, o meu medo era pensar, bem, se ela morre nesta situação vai ser muito difícil a gente conviver. E depois, felizmente, não foi assim que aconteceu. Mas isto não tem implicações sociais, isto não vai criar um drama social, de certa forma, bem mais significativo daquilo que a gente está aí a ver nos mídias, nos meios de comunicação social em geral? Não vai criar, está a criar uma sociedade depressiva. Há muito pouco tempo eu escrevi um texto sobre a depressão coletiva que nós estamos a viver em termos de sociedade por causa desta questão do Covid, do isolamento e das mortes muito longe das famílias, das pessoas que amamos.
por isso eu dizia, não vai criar, já está a criar uma depressão coletiva. E sabe-se hoje, e os mídias anunciam, não é, que a saúde mental está profundamente afetada com esta matéria. Mas, por outro lado, e eu espero que o Covid que se retire daqui alguma aprendizagem positiva, eu espero que o Covid venha levantar o véu sobre esta questão da dignidade em fim de vida. É claro que aqui fomos todos apanhados muito desprevenidos e não sabíamos como agir nestas situações, não sabíamos. Mas eu espero que isto deixe uma aprendizagem, um legado aos profissionais de saúde e aos dirigentes e governantes deste país, para que se comece a trabalhar com seriedade e com honestidade sobre a questão dos cuidados paliativos, que é uma coisa que em Portugal está profundamente muito atrasada em relação ao resto da Europa e em relação ao resto do mundo. Estamos mesmo na cauda, não é? Estamos mesmo a ter atividade em cuidados paliativos como se fôssemos um país extremamente muito pouco desenvolvido. E não há razão para isso. Há muitos profissionais e muito bons de todas as áreas de cuidados paliativos e Portugal não está a fazer nada nesse sentido. Eu espero que isso deixe uma aprendizagem e que seja uma lição para quem está a dirigir este país e espero que nós consigamos ter aqui um desenvolvimento, dar aqui um arranque a esta matéria. É só isso que eu espero. E a dignidade em fim de vida tem de fazer parte integrante dos cuidados paliativos, que é um apoio psicológico fundamental. E acha que, do ponto de vista dos serviços de saúde, as pessoas terão aprendido essa importância com esta crise toda, ou daqui a 15 dias, daqui a 15 dias não direi, mas 15 dias depois de nós estarmos libertos do Covid, já ninguém se lembra dessa temática? Eu acho que as pessoas se vão lembrar. Eu acho que se vão lembrar por muito tempo. Aqui a questão tem implicações políticas e implicações muito, eu diria, burocráticas, não é? Porque não é fácil colocar um sistema destes a funcionar, mas é preciso muita vontade. Agora, também não é fácil porque é preciso também criar estruturas. As estruturas existem em termos individuais, ou seja, existem bastantes profissionais de saúde dedicados aos cuidados paliativos, não estão congregados, não estão organizados no sentido de trabalhar esta área, mas existe uma Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos que tem tentado fazer praticamente os impossíveis com os recursos que tem. Mas eu espero que isto dê bons frutos. Agora, tem que se acelerar o processo, não é? Não sei se é para mim, se é para si, com a idade que temos. Eu já vou nos 70, portanto será mais parecido do que para mim. Mas eu espero que sim, eu penso que é uma questão de dignidade todo o cidadão ter acesso a cuidados paliativos, como deve ser, como está escrito nos manuais e que se prova que os cuidados paliativos fazem toda a diferença na vida das pessoas. Porque os cuidados paliativos não são cuidados de morte, são cuidados de vida. E mais uma vez eu reforço a ideia, os cuidados paliativos e a dignidade devem fazer parte do Sistema Nacional de Saúde e todas as pessoas deviam ter acesso a eles. E pronto. Eu, por acaso, tenho uma cultura que é pouco europeia e pouco portuguesa, no caso, porque tenho uma cultura muito aprendida em África e sobretudo em Angola, onde a morte não é vista com a dor que existe cá, ou que se sente cá. A morte é vista com dor, como é evidente, vai haver saudade, as pessoas estão a partir, na circunstância não sabemos quando e como e em condições, ou se nos vamos reencontrar alguma vez, mas a morte é também uma festa, portanto, no caso, em Angola é uma festa, isto é, as pessoas estão a partir do princípio que vão caminhar para um outro percurso, um outro universo, uma outra circunstância, chamem-lhe o que quiserem, onde certamente que não haverá tanta dor, tanta violência, tanta fome, tanta miséria, tanta discriminação como existe por aqui. E eu vivi isso muitas vezes nos chamados combas, isto é, nos funerais angolanos, onde as pessoas têm uma percepção mais de festa do que de dor,
embora a dor também, obviamente, esteja presente. Como é que, no caso, uma pessoa, uma sociedade, uma comunidade inteira que viveu e vive em volta de uma religião católica, cristã, no caso que acredita na existência de Deus e, portanto, num universo mais positivo depois da morte, porquê é que há este temor em relação à morte e porquê é que há tão temor que as pessoas hoje até se afastam dela, não querem ver a família quando alguém da família vai morrer? É uma coisa que a mim me impressiona um bocado. As pessoas têm efetivamente muito medo da morte, mas eu penso que mais medo têm do sofrimento que a morte, que o processo da morte traz. E é aí, eu achei muito interessante eu achei muito interessante aquilo que disse sobre o aspecto celebrativo da morte em outras culturas. Ainda no fim de semana passado, aqui em casa, falávamos sobre isso. Nos Estados Unidos da América, também, como se sabe, também fazem aquela congregação, não é? A pessoa vai ser cremada e depois fazem aquele festejo em casa, uma celebração, fala sobre a pessoa que partiu, sobre as coisas boas, da saudade, etc. Fazem até uns almoços e uns lanches, etc. Uns brunches e tal. Em outras culturas, como em África, efetivamente isso acontece. Mas isso tem a ver mais com o luto, com o processo do luto. As pessoas têm medo da morte porque a morte é um processo de sofrimento. Quando esse processo de sofrimento podia ser minimizado, certo? Claro, claro, claro. A questão aqui é de que se a pessoa tem uma doença terminal e não tem os cuidados necessários para evitar a dor física, a dor social, a dor psicológica e a dor espiritual, de que a morte está vestida, porque a morte traz estes 4 tipos de dor, sendo que a dor física, naturalmente, é aquela de que as pessoas mais medo têm, não é? Claro, É natural que a família se queira afastar, porque é natural, quer dizer, não é natural, é um bocadinho legítimo que a pessoa não queira estar ao lado de um pai ou de uma mãe que grita dilaceradamente de dor no fim da vida, não é? Agora, se os cuidados de saúde estivessem organizados no sentido que a morte fosse uma passagem para onde quer que seja, não importa. Agora isso, mas se estivessem organizados no sentido que fosse uma passagem tranquila e serena, não acredito que as pessoas se afastassem. As pessoas têm medo de ver o familiar sofrer. E depois o sistema hospitalar também não é acolhedor, não é? Nada daquilo é acolhedor. É tudo muito doloroso, é estar horas e horas de pé agarrado a uma mão inerte, não é? Ora, quem é que consegue isso? É muito difícil, não é? E depois o sistema económico e social também não é favorável. Qual é a empresa que permite a um pai que quer acompanhar um filho em fim de vida ou um filho que quer acompanhar uma mãe em fim de vida, que permite que a pessoa passe dias e dias no hospital à espera que a pessoa morra? É difícil, não é? As pessoas têm os seus compromissos profissionais e Portugal não cede também nisso, não há cedências para os filhos acompanharem os pais que estão em fim de vida. Quem é que conhece que tenha recebido já o estatuto de cuidador informal? Pouquíssimas pessoas, sabe-se, ainda há poucos dias ouvi na Antena 1, que há imensos pedidos para cuidadores informais e os pedidos estão muitíssimo atrasados, porque o sistema é extremamente burocrático. Portanto, veja bem, as pessoas não têm medo da morte, as pessoas têm medo do sofrimento que a morte causa. Esse sofrimento é que podia ser muito aliviado. E não é verdade. É verdade. E pegando nesse tema e entrando um bocado abruptamente num tema que é sempre muito polémico na sociedade portuguesa, que é a eutanásia. Como é que relaciona a eutanásia com o acompanhamento da vida em fase terminal? Eu devo dizer que eu não sou a favor do suicídio assistido e da eutanásia. É a minha posição. Compreendo as pessoas que me falam sobre isso, mas eu não sou a favor. Agora, e não sou a favor por uma razão muito simples. Eu penso que uma pessoa podendo escolher os cuidados paliativos e podendo saber que vai morrer até o seu último suspiro sem sofrimento físico e com acompanhamento espiritual, social e psicológico,
acho que as pessoas não escolhem a eutanásia, escolhem a vida. E escolhem a vida até ao fim com dignidade. Esta é a minha posição. E, portanto, não me faz sentido colocar o carro à frente dos bois. Penso que vamos eutanasiar pessoas quando nem sequer temos instituído neste país um sistema de cuidados paliativos digno, ou seja, em que todos os cidadãos têm acesso. Uma esmagadora minoria tem acesso aos cuidados paliativos em hospitais privados, que são caríssimos. E tudo o resto é uma questão de sorte. Se eu tiver uma doença terminal, vou para o hospital público e seja o que Deus quiser. Eu tive a minha mãe precisamente no hospital privado para cuidar-se do Covid, e devo dizer que, apesar de ser francamente defensor dos hospitais públicos, com aquilo que estava a assistir nas televisões à volta do Covid, eu preferi levar a minha mãe para um hospital privado. E devo dizer que aquilo que, pronto, é evidente que ela esteve provavelmente melhor do que no hospital público, mas aquela frieza que há bocado referiu à volta do doente, mesmo no hospital privado, é algo de assustador, e foi isso que me levou a dizer: mal a minha mãe possa, tiro-a daí, vem para a minha casa e acabou. E porque a questão tem muito a ver com isto. Há condições em Portugal, que é um país pobre, que é um país sem riquezas naturais que lhe permitam pensar ou imaginar que será alguma vez um país rico. Há condições em Portugal para esses cuidados paliativos que me está a dizer? Há condições, perfeitamente. Há profissionais de saúde formados e treinados em cuidados paliativos. Talvez não sejam ainda suficientes, mas há imensos. E há muitos que não estão a trabalhar, porque os cuidados paliativos obrigam a uma equipa multidisciplinar e, portanto, a uma organização específica. Não basta o médico, não basta o enfermeiro, não basta uma pessoa só, tem que ser uma equipa. Agora, que há recursos, há. Porque é que não se põem estes recursos a andar? Eu não sei. Eu penso que seja uma questão de vontade política, não tenho quase dúvidas nenhumas, acho que é uma questão de vontade política e de vontade social. Que o país está ocupado com outros problemas, está, nomeadamente com outras questões mais, diria, corriqueiras, digamos assim, não quero entrar por questões mais polémicas, mas por questões mais corriqueiras, mas há questões mais importantes do que a saúde e do que a saúde dos que estão em fim de vida. Acho difícil, talvez a educação e talvez a questão do trabalho em Portugal se imponham, a questão do desemprego. Sim, são questões muito importantes, mas a saúde é fundamental. E qualquer um de nós sabe isso, basta que tenha um familiar doente com uma doença crónica ou terminal para perceber que a questão da saúde é extremamente importante. Por isso, nós temos os recursos, nós temos os meios, não pomos a funcionar porque não pomos, porque não há esta vontade política. Mas que é vergonhoso perante a Europa, é vergonhoso. Pronto, muito obrigado. Eu fico grato por esta breve conversa. Vamos ter a oportunidade de ter mais conversas à volta de outros temas tão confusos e tão complicados e tão complexos, claro, quanto estes, e tão dolorosos também. O que eu lhe, só para terminar, o que eu posso dizer é que isto que conversamos aqui nestes breves minutos dava tema para um congresso. Sim, dias. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu queria, antes de terminar, queria agradecer ao Jofre e ao Heitor o convite, foi muito agradável, foi muito simpático da vossa parte e estou ao dispor para outras oportunidades. Iríamos ter muitas mais oportunidades. Obrigadíssimo, sim, até à próxima. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde, até à próxima.